Boa tarde a todos e todas. Eu cumprimento as senhoras e os senhores, senhoras senadoras e senhores senadores. Eu tenho muito respeito pelos senhores, porque eu vejo aqui, porque vocês representam todos os brasileiros, de todas as cidades, de todos os estados, de todas as classes sociais, que votaram com a esperança de uma vida melhor. Dentre esses brasileiros também consigo ver a expressão, o olhar dos 12 milhões de brasileiros que estão desempregados, dos 5 milhões de brasileiros que estão desalentados, dos quase 14 milhões de trabalhadores que estão subutilizados ou subocupados, dos quase 40 milhões de brasileiros que trabalham na informalidade, dos 55 milhões de brasileiros que vivem abaixo da linha de pobreza, são cerca de 25% da população brasileira. Esse enorme contingente de brasileiros aqui representados pelas senhoras e pelos senhores, ele já não contribui para a Previdência. E mesmo com as regras atuais, dificilmente terão proteção previdenciária na velhice. O Brasil é o país mais desigual do mundo. Estudo recente feito pelo economista Tomás Piketty mostra que o Brasil é hoje o país democrático que concentra a maior 1% dos bilionários brasileiros, concentram a maior renda do mundo. Nós só perdemos para o Catar, que é um Emirado Árabe, governado pela mesma dinastia desde o século XIX. Uma reforma da Previdência não pode desconsiderar a dramática realidade do mercado de trabalho brasileiro. Ela não pode impor padrões exigidos por países desenvolvidos, equivalentes e mesmo superiores. Nós não podemos desconhecer que o Brasil é um dos países de longo passado escravagista que ainda não enfrentou sequer as desigualdades do século XIX. Senhoras e senhores, senadores e senadoras, ajustes são necessários. Todos os países que fazem isso. Mas para fazer um ajuste precisa de um diagnóstico. E o diagnóstico no Brasil ele é intencionalmente errado, intencionalmente equivocado, porque parte-se de uma ideia errada de que nós temos um sistema previdenciário único, que nós temos um déficit previdenciário único, que todo o sistema está contaminado por privilégios. E isso não é verdade. Nós temos ao menos 3 grandes sistemas, regimes previdenciários, cada um com as suas regras próprias, cada um com as suas fontes de financiamento específicas, cada um regido por um capítulo da Constituição da República. Nós temos o regime geral da Previdência Social, nós temos o regime próprio da Previdência Social dos servidores civis, nós temos o regime dos militares, mas também temos a previdência dos parlamentares, também temos a previdência dos estados, também temos a previdência dos municípios. Eu pergunto, todos esses sistemas precisam de reforma? Nada foi reformado nos últimos 20 anos. E o que nós percebemos, onde afinal está o problema? O que precisa ser reformado? E o que nós notamos é que o que precisa ser reformado não está sendo reformado, que é a previdência dos estados, que é a previdência dos municípios, que é a previdência dos militares. E nós estamos reformando o que já foi reformado, o regime próprio do servidor público civil federal e o regime geral da Previdência Social. Nos últimos 20 anos, nós tivemos 7 emendas constitucionais que reformaram esses 2 sistemas.
a emenda constitucional 20 de 98, a 41 de 2003, a 47 de 2005, a 70 de 2012, a 79 de 2014, a 88 de 2015, a 98 de 2017. Eu pergunto, nada foi mudado? Todos os problemas que dizem existir até hoje não foram objeto dessas reformas? Por que não se considera que há 16 anos o servidor civil federal não tem paridade nem integralidade? Por que não se diz que desde 2012 o servidor público que entrar na carreira já tem um teto de R$ 5.800, que não vai existir Marajá em 2040, 2050, que o próprio governo federal mostra, seus dados do Ministério da Economia mostram que hoje o gasto do servidor público civil federal é em torno de 1,3% do PIB, mas em 2060 vai ser 0,3% do PIB. Por quê? Porque os novos servidores entram com teto e tem uma taxa de mortalidade dos servidores que entraram no período anterior. E também vai ser reformado o quê? Vai ser reformado o regime geral da Previdência Social, o INSS urbano, o INSS rural, o BPC. Pergunto para os senhores, INSS urbano, 53% ganha um salário mínimo, 21% ganha de 1 a 2 salários mínimos, 11% ganha de 2 a 3 salários mínimos, menos de 1% ganha o teto. INSS rural, 100% ganha o salário mínimo. Eu pergunto para os senhores, onde tem um privilegiado que ganha R$ 1.300 em média? O governo, senhores, ele quer ter um sistema justo e igualitário, buscar a equidade e justiça social. Busca, diz o governo, algumas regras previdenciárias fazem com que os mais ricos sejam relativamente beneficiados. Mas quem o governo considera como pobre ou como rico? Leiam na PEC número 6, páginas 53 e 54. Pobre é quem se aposenta por idade e ele ganha R$ 1.252. E os ricos, senhores, é quem se aposenta por tempo de contribuição. E os ricos ganham R$ 2.231. Esses são os pobres e os ricos, que o governo diz que quer buscar um sistema para combater esses privilégios. Eu pergunto aos senhores que fazem parte do governo, esse gráfico mostra o seguinte, a linha azul é a taxa de rendimento. A linha azul clarinha, poucas pessoas ganham mais de R$ 320 mil por mês. E quem ganha R$ 320 mil por mês ou mais, tem 70% da sua renda, do imposto de renda, isenta de tributação. Tá certo? Onde estão os privilegiados? Nas pessoas que recebem o INSS urbano, INSS rural, BPC, tá certo? Ou uma pessoa que ganha R$ 500 mil por mês e tem 80% da sua renda isenta de tributação. E qual que é o problema mais grave disso tudo? O problema mais grave disso tudo é que 90% da economia dessa reforma, em 20 anos, virá exatamente dos ricos, do INSS urbano, do INSS rural, do BPC e do abono salarial. Está claro? O diagnóstico do governo além de nós termos o diagnóstico incorreto, o governo procura impor a reforma por meio de falsas verdades. A Previdência Social brasileira, o Brasil é um dos poucos países do mundo que não exige idade mínima. Mentira! Vejam o artigo 47 do Decreto 22.872 de 1933. A idade mínima no Brasil foi instituída pelo Getúlio em 1933. Leiam o artigo 201
Parágrafo 7º da Constituição da República, está lá, para se aposentar tem que ter 65 anos de idade, 60 anos para a mulher e o rural menos tempo, mais 15 anos de contribuição. As regras do Brasil são generosas. 65, o senador já acabou, 65 anos de idade, homem, 60 anos mulher, foi introduzido em 1998 pela emenda constitucional número 20, tá certo? Naquela época, sequer Bélgica, Canadá, Espanha, França e Portugal exigiam 65 anos, eram 60 anos. Os Estados Unidos, em 1998, exigia 62 anos. Nós introduzimos 65 anos de idade para homem há mais de 20 anos atrás, quando sequer os países desenvolvidos apontavam essa idade. Tá certo? Agora, o professor Márcio falou, não sobrarão recursos para a saúde, para a assistência social e para a educação. A questão é a seguinte, o Brasil, com a Constituição de 88, tem um sistema que é compartilhado, é um federalismo compartilhado. A União gasta uma parte, estados e municípios gastam a maior parte. Tá certo? Os gastos com educação, majoritariamente, são feitos pelos estados e municípios. Os gastos com saúde, majoritariamente, são feitos pelos estados e municípios. Os gastos com assistência social, majoritariamente, são feitos pelos estados e municípios. Outro ponto, a Previdência gasta muito. A Previdência gasta muito, sim, senador Tasso Gereissati, mas ela tem receita. Ela tem receita própria. Ela gasta, o regime geral gasta 500, 600 bilhões, mas ela tem 500, 600 bilhões ou de contribuições que incidem sobre a folha de salário ou de contribuições sociais que são garantidas no artigo 195 da Constituição. Logo, se não tivesse as despesas da Previdência, também não teriam as receitas. Os gastos na Previdência são elevados na comparação internacional. Essa é uma outra questão, e esse dado que foi acabado de apresentar, que mostra que o Brasil gasta 12% do PIB num conjunto de países. Eu, sinceramente, eu tenho muitas dúvidas desse dado, tá certo? Porque eu não conheço nenhuma instituição internacional que faça esse tipo de dado, porque você tem que comparar coisas que são iguais. Eu não posso comparar banana com mexerica, tá certo? Eu pergunto para quem apresentou esse dado, para quem fez esse dado. Porque no caso do Brasil se coloca a Previdência Urbana, a Previdência Rural, o BPC, a aposentadoria dos estados, dos municípios, servidor público federal, militares, tá certo? Coloca tudo, tá certo? E como é que eles compatibilizam isso com os outros países? Eu pergunto, nessa compatibilização, estão os 27, os mais de 40 regimes especiais de previdência da França? Eu acredito que não. O fato é que o que é comparável, os dados que são internacionalmente comparáveis estão ali, mostra que o Brasil não é um ponto fora da curva. Nós gastamos cerca de 7% do PIB, 7% do PIB, tá certo? Enquanto os países mais desenvolvidos, mais velhos, que esse é o regime geral, gastam entre 13% e 16% do PIB, tá certo? Nós gastamos muito porque a nossa cobertura é enorme. Cerca de 80%, 86% dos nossos idosos estão protegidos. Outros países, essa média é cerca de 25%. O gasto também a relação gasto-PIB deve levar em consideração não apenas a despesa, mas também o PIB. Porque senador, eu vim preparado para falar 30 minutos. Se o senhor me der mais 5, eu mudo toda a minha estratégia e encerro. O senhor me dá mais quanto tempo? Então, eu vou mudar toda a minha estratégia para encerrar. Nós temos que levar em conta também a questão do PIB. Aqui, esse gráfico mostra o seguinte. O dado
o 6,4, isso é uma série de 1995 a 2015. 1995 a 2015. São os dados reais, o PIB, o gasto previdenciário real e o crescimento do PIB real, que foi, em média, 2,6% ao ano. Mas olhem só, se, mantido o gasto previdenciário, o PIB tivesse crescido 5,5% ao ano, o nosso gasto previdenciário seria de 3,7% do PIB. Tá certo? Se tivesse crescido 1% ao ano, ele seria muito maior, seria 8% do PIB. Então, nessas comparações gasto-PIB, nós também temos que levar em conta o comportamento do denominador. Bom, em 5 minutos eu não tenho muito mais a dizer, eu só quero dizer o seguinte, que, além dessas falsas verdades, o governo também abre mão do terrorismo, o terrorismo financeiro. Eu não tenho tempo aqui para explicar. Se depois os senhores tiverem interesse, eu posso explicar. Eu escrevi esse livro, chama-se Previdência, o Debate Desonesto. Escrevi esse livro em 20 dias, durante 15 horas por dia, por um único objetivo, para apresentar, para tentar subsidiar o Senado Federal, tá certo? No debate que vai se travar aqui, por se tratar de uma questão fundamental que mexe com a vida de mais de 200 milhões de pessoas. Tá? Aqui está tudo o que eu podia falar, está explicado aqui. Se os senhores tiverem interesse, vocês podem ver aqui. Está tudo explicado nessas palavras, porque aqui, infelizmente, eu não tenho tempo. Mas eu digo aqui o seguinte, nós temos o terrorismo econômico, que existe déficit. Pela Constituição da República não existe déficit. Esse déficit vai ser explosivo. O governo não tem modelo de projeção atuarial para fazer projeções de longo prazo. Há a questão da questão da demografia. Não há solução. A população vai crescer, não há solução. O primeiro ponto que os economistas que fazem essas projeções deveriam saber é saber quantos velhos tem no Brasil. Porque hoje o IBGE tem uma divergência entre a metodologia antiga e atual, tá certo? Que dá uma diferença de quase 8 milhões de velhos, tá certo? Então, para fazer projeções demográficas, primeiro o Congresso deveria saber quantos velhos, quantos idosos existem no Brasil, porque as metodologias do IBGE, as antigas e a PNAD contínua não batem, tá certo? Existem alternativas para a questão demográfica, diversas alternativas. Não tenho tempo de explicar aqui. A população vai envelhecer? Vai. Mas não existem alternativas? Existem. Existem diversas. Posso dispor falar aqui. Tem também a questão do terrorismo econômico. Se não se fizer a reforma, o Brasil vai quebrar. Tá certo? O que também não tem base científica. Né? Faz-se uma correlação com 10 fundamentos econômicos, relação dívida-PIB, crescimento da economia, emprego, etc., etc., faz essa relação e faz uma correlação absoluta com a Previdência Social, tá certo? Então, também isso não faz sentido, isso não é objeto, não tem base científica para tudo isso. Portanto, é um debate desonesto, né? Eu espero... a proposta inicial do governo era uma proposta indecente, a PEC 06 era indecente. Felizmente, a Câmara dos Deputados retirou diversos pontos, tá certo? O senador Tasso Gereissati retirou alguns outros, mas o núcleo excludente dessa proposta, o núcleo da proposta que restou, ainda permanece excludente. Tá certo? Nós vamos ter um rebaixamento muito grande da renda desses aposentados. Eu quero dizer para os senhores, eu só queria mostrar, isso vai ter um impacto importante na economia. Para concluir, por favor. Mais de 88% dos municípios. Concluindo, essa proposta, apesar das mudanças que foram feitas na Câmara, apesar das mudanças
que o senador Tasso Gereissati propõe, o núcleo excludente da proposta original do governo está presente. E o nosso sistema é bicameral, tá certo? Eu tenho muita fé, tá certo? Eu acredito realmente que esse Congresso Nacional, tá certo, vai cumprir o seu papel revisor, né, previsto na nossa Constituição, tá certo? Porque isso mexe com a vida de mais de 200 milhões de pessoas. Eu digo o seguinte, para finalizar, senador: nós não estamos discutindo reforma da Previdência, nós estamos discutindo que país nós vamos ter daqui a 10, 15, 20 anos. Nós estamos discutindo como será possível, se esse Senado será capaz de evitar mais um retrocesso no processo civilizatório brasileiro. Muito obrigado. Bom, senador Cajuru, a pergunta se sim, se a reforma impacta realmente em quem ganha até R$ 2.500, não é essa a pergunta que o senhor fez? A dramaticidade dessa reforma é que ela, como já foi dito, como está nos todos os documentos, é que do 1 trilhão que se pretende de economia, 90% em 20 anos não é nem R$ 2.500, não. Vem do INSS rural, 100%, são 10 milhões de pessoas, 100% recebem um salário mínimo. Vem do BPC, Benefício de Prestação Continuada, que é para pessoas portadores de deficiência, em condição de miserabilidade, ou idosos com renda per capita familiar de até 1/4 de salário mínimo. Vem em cima do abono salarial, como já foi mencionado aqui, que são pessoas que hoje ganham entre 1 e 2, até 2 salários mínimos, que querem reduzir isso para 1.300. E vem sobre o INSS urbano, que, como eu tentei mostrar aqui no pouco tempo que eu tive, 60% dos 20 milhões de pessoas que estão no INSS urbano, 60% ganham um salário mínimo, enfim, até 3 salários mínimos, são 86%. Quem ganha acima do teto, quem ganha o teto no INSS, quem ganha o teto, R$ 5.800, é menos de 1%. Tá certo? Então, 90%, quer dizer, em nome de combater privilégios, tá certo? Em nome de combater os privilegiados, tá certo? 90% dessa reforma vem em restrição de direitos em cima dessas pessoas que, em média, ganham R$ 1.300, R$ 1.400. Tá claro? Então, sim, é essa a questão que está colocada. Quem ganha 39 mil, mais que R$ 39.800, senador Cajuru, não precisa de reforma da Previdência. Basta cumprir o teto constitucional que diz que nenhuma pessoa pode ganhar mais do que o Supremo Tribunal Federal. Tá certo? Mas tem muitas pessoas que ganham acima do teto do Supremo Tribunal Federal. O governo passado, assim como esse, que tinha o mesmo discurso, que se não fizer a reforma da Previdência o Brasil quebra, o mesmo discurso, igualzinho. Em novembro de 2018, no apagar das luzes, aumentou o teto constitucional de R$ 33 mil para R$ 39 mil. Queria que o senhor soubesse que quase 50% dos funcionários públicos federais recebem até R$ 6 mil. Quem recebe acima de R$ 12 mil são 18%. Provavelmente quem recebe R$ 30 mil talvez sejam
2%, 3%, tá certo? Então, nesse caso, combater privilégio não precisa de reforma da Previdência, basta que se cumpra o teto constitucional. A questão que o senador Bezerra me colocou, na verdade, para o ministro, mas eu vou pegar uma partezinha aqui, ministro, para responder. Vai gerar emprego? O senador Bezerra está aí? Não está. Vai gerar emprego? O que gera emprego é investimento, crédito e renda, demanda, tá certo? Porque se não tiver demanda, se as pessoas não tiverem renda, as empresas não investem, não contratam. O que eu digo que essa reforma é uma reforma recessiva, porque ela vai retirar recurso. Por exemplo, a nova regra do cálculo do benefício. Em vez de computar 100% das contribuições, é 80%. Em vez de pagar 70%, é 60%. Tem cálculos que diz que uma pessoa que ganharia R$2.000 de aposentadoria, vai receber 1.300, tá certo? E nós vamos ter muitas pessoas, que as regras são tão exigentes para a realidade do mercado de trabalho brasileiro, que não vão ser os inaposentáveis que estão crescendo. Isso tira a renda do quê? Tira a renda do pobre, e o pobre consome, o rico entesoura, o pobre consome, o pobre recebe a aposentadoria no dia 30 na Caixa Econômica, ele vai na farmácia, vai na feira, vai no açougue e consome. E eu queria chamar a atenção para os senhores o seguinte: os senhores são senadores dos estados. Tem um estudo aqui que diz o seguinte: essa reforma da Previdência vai prejudicar a economia de todos os municípios brasileiros do norte ao sul. Tá certo? Tem um estudo aqui que mostra, que está disponível. Eduardo, eu lhe peço só para estar no segundo minuto a mais, tá bom? Só para concluir. Só me dá mais 2 minutos. Eu quero mostrar para os senhores aqui o seguinte: estudo de 2017, tá certo? 2017. Em 87% dos municípios brasileiros, os recursos que são transferidos individualmente para a Previdência e benefício de prestação continuada, em 87%, eles são maiores do que a arrecadação tributária do município. Tá certo? Isso representa, no Centro-Oeste, 80%, no Nordeste, em 90% dos municípios, e por aí vai. Tem alguns municípios, senhores, só para terminar, senador. São Luís do Gonzaga, no Maranhão. São Luís Gonzaga do Maranhão, só para terminar esses dados. A receita das pessoas individualmente, ela é 66 vezes maior do que a receita tributária. Em Serra Dourada, na Bahia, do seu estado, senador, é 38 vezes. Precisa de 38 anos de arrecadação tributária, tá certo? Para compensar 1 ano de receitas tributárias, tá certo? Em Alto Paraíso, no Roraima, 20 vezes. Mas também em São Paulo, Santa Rita do Oeste, em São Paulo, é 13 vezes maior. Os recursos que são transferidos individualmente para os municípios, pela aposentadoria, corresponde a 13 anos de arrecadação tributária. Se vocês fizerem essa reforma, que vai rebaixar a renda dos aposentados, esse dado de que o Brasil gasta 14% do PIB com Previdência, e que vocês fazem essa comparação internacional com outros países, tá certo? Eu não conheço. Eu queria que você me dissesse qual a fonte, qual a instituição internacional que faz esse tipo de comparação, tá certo? Porque o que eu sei e li, e tem pessoas que escrevem sobre isso, comparações desse tipo são muito difíceis de ser feitas, porque você pode comparar coisas absolutamente distintas.
Eu pergunto, vocês nessa comparação, porque vocês pegam, no caso brasileiro, o INSS rural, o INSS urbano, o BPC, o município, o Estado, a União, militares, etc., etc., vocês compatibilizam isso tudo com todos os outros países do mundo com os quais vocês comparam? Vocês fazem essa compatibilização? Eu acho que vocês não fazem essa compatibilização. Queria saber, por exemplo, se vocês computam os mais de 50 regimes especiais de previdência que existem na França, tá certo? Para fazer esse tipo de compatibilização de dados. Será que vocês usam os dados do gasto americano com os aposentados do Exército, da Aeronáutica, tá certo? Eu gostaria de ter essa informação, porque eu, sinceramente, não conheço. Eu já vi esse dado 14%, eu já vi esse dado 16%, eu já vi incluir nesse dado até FGTS, tá certo? O que é correto, e tem um texto do IPEA, que foi o Nagamini que fez, está lá dito, o Nagamini diz isso, esses dados são complicados, o Nagamini é parte da equipe de vocês. Ele diz, essas comparações internacionais são difíceis, e ele diz, no que é comparado, aí sim, ele mostra diversos, o Fundo Monetário Internacional, os dados da Comissão Europeia, blá, 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 com o que é comparado, o Brasil não é um ponto fora da curva. O que é comparado, o Brasil gasta 8% do PIB, e os países que são mais velhos, mais desenvolvidos, gastam entre 12% e 17% do PIB. Tá certo? Então, eu quero deixar bastante claro que vocês têm que tomar muito cuidado, tá certo? Para quando vocês divulgam essas informações. Porque esse dado já foi apresentado aqui 3 vezes. O Marinho apresentou, o Paulo apresentou, todo mundo apresentou. Você olha aquele dado e você faz, realmente não tem cabimento, não tem o que fazer. Está tudo dentro. Mas esse dado é, no mínimo, questionado. No mínimo questionável, tá certo? A outra questão que você fala aqui, que vocês estão fazendo o governo está fazendo, não é só no regime próprio do servidor público, mas também estão fazendo uma maior equidade no serviço, no regime geral da Previdência Social. Aí você cita assim, veja o caso do aposentadoria por tempo de contribuição. O sujeito que se aposenta por tempo de contribuição recebe o dobro do sujeito que se aposenta por idade, você disse isso, tá certo? Só que na PEC número 6, página 59, está dito que o pobre que se aposenta por idade, recebe R$ 1.200. E o rico que se aposenta por tempo de contribuição, recebe R$ 2.300. Então, para vocês, o cara que recebe o dobro é o rico. Tá certo? O rico para vocês no Brasil, para esse governo, é quem ganha R$ 2.300. Tá certo? Para mim, esse tipo de dado, esse tipo de informação é inadmissível. Tá certo? Outro ponto, outra questão, o déficit. Por favor, tá certo? O déficit. O que o governo federal tem feito desde 2016? Tá certo? O déficit. Se vocês conhecessem a história, se as pessoas conhecessem a história, as pessoas saberiam que o déficit, tá certo? Não existe déficit na proteção social, porque teve um sujeito chamado Bismarck, na Alemanha, no século XIX, tá certo? Que inventou um negócio chamado sistema tripartite de financiamento. É o empregado, o empregador e o governo. Ele não fez isso porque ele era bonzinho, é porque a Alemanha estava se industrializando. Tá certo? E precisava de trabalhador, o trabalhador, para trabalhar, ele precisa ter saúde, ele precisa ter educação, ele precisa ter transporte, ele precisa ter proteção contra acidentes de trabalho. Então, esse Bismarck disse o seguinte, para a proteção social, quem vai contribuir é o empregado, o empregador e o governo. O sistema tripartite, isso foi na Europa toda a partir da década de 20, a partir de 1940. Na década de 40, na Europa, quem fez isso foi um sujeito chamado Lord Beveridge, que é um liberal, tá certo? No Brasil, nós temos sistema tripartite desde a década de 1930, tá certo? A Constituição de 88 deu um status constitucional ao sistema tripartite.
porque na ditadura militar também não se cumpria. Sempre a contribuição do empregado e do empregador fosse suficiente para financiar a Previdência Social, o governo não colocava a sua parte. Então, os senadores, os deputados, os constituintes, tá certo? Deram status constitucional. Se lei complementar eles não cumprem, né? Quem sabe com o status constitucional eles cumprem. E foram criadas 2 novas contribuições, tá certo? Para financiar a Previdência, inclusive a Previdência Rural, tá certo? Mas o que o governo faz desde 1989? Só considera a contribuição do empregado e do empregador. E agora vocês, esse governo, aliás, o governo passado, 2016, tá certo? Sempre foi mostrado que a Seguridade Social, até 2015, foi superavitária. Até 2015 foi superavitária. Tá certo? Se a Previdência é parte da Seguridade Social e a Seguridade Social é superavitária, da onde vem o déficit? Mas em 2016... Isso está aqui nos documentos que você falou para a gente olhar. A partir de 2016, vocês criaram um outro desprezo à Constituição, que é incluir na Seguridade Social as despesas e receitas do funcionário público civil e militar. Isso o funcionário público civil está no artigo 40 da Constituição, o militar está na parte das Forças Armadas, a Seguridade Social é sobre a ordem social, tá certo? Isso é um desprezo à Constituição. Então, eu não vejo o que você está dizendo aqui, tá certo? Que vocês fizeram, estão lá todas as informações sobre elas. Não, vocês desprezam a Constituição. A área econômica despreza a Constituição desde 1989 e agora, a partir de 2016, passaram a fazer um outro desprezo da Constituição, que é incluir na Seguridade Social os gastos do servidor público civil e militar, tá certo? E com relação às projeções, como é que você projeta que hoje o gasto é 14%, em 2060 vai ser 22%? Qual o modelo atual que vocês têm? Quais são as variáveis que vocês usam? Quanto vocês estão projetando o crescimento do PIB? Quanto vai crescer o mercado de trabalho? Qual vai ser o aumento da produtividade? Qual vai ser a correção dos benefícios da Previdência, dos benefícios? Onde estão esses dados? Quantos cenários vocês fizeram? Eu vou ler aqui, aliás, uma frase, uma entrevista, tá certo? Que foi dada pelo secretário... Só um segundo, senador. O secretário Rolim, tá certo, Leonardo, que ele disse aqui em 2019, ele disse exatamente o seguinte. Ele disse o seguinte, está em letra pequena aqui. Ele disse o seguinte: no caso do regime geral da Previdência, a volatilidade dos dados é muito maior e os dados não são confiáveis. Ele lembrou que o governo nunca teve esse tipo de informação. Isso nunca foi feito e ninguém nunca abriu os dados como a gente está abrindo para dar transparência. O secretário garantiu que o governo vai fazer, aspas, uma avaliação no futuro próximo, aspas, estamos criando um observatório, vamos chamar a sociedade civil para ajudar a construir um modelo atuarial. Aqui, 2019, Correio Popular. Nós fizemos um estudo em 2017 que mostra que o governo não tem um modelo de projeção atuarial para projetar absolutamente nada daqui a 50 anos. Isso é chute, não tem base científica, não tem base científica. Termino, senador, dizendo o seguinte: os economistas do mercado, no primeiro quadrimestre de 2019, erraram 10 vezes a projeção do PIB para 2019. 10 vezes. Se eles erram 10 vezes em um quadrimestre, eles vão errar 30 vezes em um ano. Tá certo? E os economistas do governo, da Previdência, fazem projeções para 60 anos.
E esse Congresso, esse Senado, vai aprovar uma reforma da Previdência que é excludente e que certas coisas é desumana, tá certo? Com base nesse tipo de projeção, essa é uma questão que eu deixo para o debate aqui. Se o senhor me permitir mais um segundo, eu só queria dizer o seguinte. De novo, eu não consegui responder as perguntas do senador Paim, tá certo? O que eu quero deixar claro aqui é o seguinte, quer dizer, por que eu escrevi esse livro, Debate Desonesto? Porque não é reforma da Previdência. A ideia é acabar com o modelo de sociedade que foi pactuado em 1988. Esse é o objetivo, tá certo? Por isso que não se pode falar a verdade, tá certo? Por isso que se tem que camuflar a verdade, tá claro? Essa que é a questão de fundo que está colocado aqui. Então eu tenho que mentir, eu tenho que falar que a Previdência não exige idade mínima, que a Previdência é generosa, que o gasto é elevado, esse gasto que é apresentado aí, quanto os gastos corretos, mostra que o Brasil não é nenhum ponto fora da curva. Tem que falar todo esse tipo de coisa. E tem que falar também no terror. Não tem alternativa para a demografia. Aqui tem 10 alternativas para a demografia. A população vai envelhecer? Vai. Não tem alternativa? Eu vou dar uma alternativa, que não, é uma alternativa horrível, mas eu vou dar. Todo aposentado continua contribuindo. Pronto, resolveu o problema de que você tem poucos contribuintes ativos para muitos não contribuintes inativos. Aliás, isso já é feito no Brasil, no caso do servidor público civil federal. Mas existem outras alternativas. Tá certo? A Previdência não é financiada só pelo trabalhador ativo. O sistema é tripartite, como eu disse. Tá certo? E por aí vai. Tem a questão do déficit, que não é déficit. As projeções do futuro, que não tem base científica. A ideia de que a economia, hoje eu vi aqui várias vezes, se não fizer a reforma da Previdência, o Brasil não vai crescer, não vai gerar emprego, não vai fazer nada. Tá certo? Isso não tem base científica, gente. Isso não tem base científica, isso é fake news. Tá certo? Então, essa que é a questão. E, por último, o que eu quero deixar claro aqui para vocês é o seguinte, tá certo? Que nós vamos vai cair sim nos pobres. 40 anos de contribuição para ter aposentadoria integral. A pessoa por ano trabalha 5 meses. Você vai precisar de 92 anos para ter aposentadoria integral. Isso é um parâmetro semelhante aos países desenvolvidos, tá certo? Sendo que nos países desenvolvidos as pessoas entram na escola com 24 anos. E no Brasil, 70% das mulheres e dos homens rurais entram no mercado de trabalho com menos de 14 anos, tá certo? E por aí vai. Tá claro? Querem até privatizar, senador Paim. Querem privatizar, sabe o quê? Querem privatizar os tais dos benefícios não programáveis. Tá certo? Então, o sujeito do Uber, da bicicleta, de 18 anos, que trabalha 12 horas por dia de Uber, tá certo? Para ganhar R$500, eles acham que esse sujeito vai contratar um seguro Bradesco, tá certo? Contra acidente de trabalho, contra doença, contra uma série de coisas. Eu termino pedindo que os senhores senadores, infelizmente são muito poucos que estão aqui, tá certo? Infelizmente, tá certo? Olhem essa reforma, que essa reforma ela é extremamente excludente, tá certo? Para as camadas de baixa renda, que no 80% do Brasil ganha menos de 30 salários. Muito obrigado. O economista Eduardo Facchignani.